Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Josué, capítulo 11. A derrota de Jabim e seus aliados. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis: Joabe, rei de Madom, ao rei Sihon e a Cassaf, aos reis da região montanhosa do norte, ao vale do Jordão do sul, do lago da Galileia, aos planícies do litoral perto de Dor. Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, heteus, perizeus, jebuseus, a região montanhosa dos heveus, que viviam ao pé do monte de Hermon, na terra de Mispa. Eles foram todos os seus soldados, um exército com tantos homens quanto são os grãos de areia da praia do mar. Tinha também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram os seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos dele e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom. E o Senhor Deus deu vitória ao israelita. Eles atacaram os inimigos e o perseguiu até a grande Sidom, em Misrefode, Maim, e até o vale de Mispa. Elesse continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado, aleijou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou o seu rei. Nesse tempo, Azor era mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e seus reis, matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor, com gado dessas cidades, mas todas as pessoas foram mortas. Não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essa ordem a seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué. Josué obedeceu e ele fez tudo o que o Senhor havia mandado a fazer. Mais vitória de Josué. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região do sul, toda a terra de Gósen, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde Monte Aleque, perto de Ser, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé de Monte Hermon. Josué matou todos os reis desse lugar nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordo de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessa cidade teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fosse completamente destruído e morto sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué acabou com os gigantes anaquis que viviam nas montanhas, em Hebron, Debe, Anabe e todas as regiões montanhosas de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver na cidade de Gaza, Gate e Asdod, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué tomou a terra e deu aos israelitas para ser propriedade deles, e ele dividia a terra, deu uma parte para cada tribo, e assim a guerra acabou. Josué, capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras, desde o vale de Edom, subindo ao vale do Jordão até o monte de Hermon. Os reis que os israelitas
derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Esbrom. O reino dele começou em Aroer, na beira do vale de Arnon, na metade do vale, e ia até rio Jaboque. Da divisa da região de Amon, esse reino ia até a metade de Gileade, do lado leste do vale do Jordão. O rei de Sião começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até sul, ao pé do monte de Pisca. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei, do reino dele fazia parte de Monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Jerusitas e os Macatitas, e também a metade de Gileade, até a terra de Seom, o rei de Esbrom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, Gade e Manassés do leste. Os reis vencidos por Josué. Josué e o povo de Israel derrotavam todos os reis da terra que ficava a oeste do rio Jordão, desde Balgade até o vale do Líbano, até o monte de Aleque, na direção de Ser. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem deles para sempre. Faziam parte dessas terras as regiões montanhosas, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas do deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Deber, Geder, Armon, Arade, Líbana, Adulã, Maqueda, Betel, Tepuel, Éfer, Afeca, Lazaron, Madom, Azor, Sinrom, Merom, Aquisaf, Tanak, Megido, Quedes e Oquenéia, na região do Carmelo, Dor, no litoral Goi, na Galileia e Tirza, ao todo 31 reis. Josué, capítulo 13. A terra ainda não conquistada. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jebuseus, essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, e até a divisa de Ecrom, no norte, pertence aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam na cidade de Gazã, Asdod, Asquelon, Gede e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus de Meera, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos gabalitas, na direção leste, todo o Líbano, desde Baal-Gate ao pé do monte de Hermon, até a subida de Amate. Finalmente, falta todos os sidônios que vivem na região montanhosa, entre os montes do Líbano e Miserefote, Maim. Eu expulsarei esses gente, conforme o povo de Israel foi avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre outros 9 tribos, e a metade do oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos, a terra das tribos de leste do Jordão. As tribos de Ruben, de Gad e a outra metade da tribo de Manassés havia recebido as suas terras, que fica ao leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhe tinha dado. As suas terras iam desde Or, na beira do vale de Hernon, e desde a cidade que fica no meio daquele vale, até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. Fazia parte da sua serra todas as cidades governadas por Seom, rei dos amorreus, que reinava em Esbrom, e a divisa com os amonitas. A sua serra incluiu ainda Gileade, a região onde jesuítas e macalitas moravam, e também todo o monte de Hermon, toda a região de Bazã até Salca. Inclui finalmente o reino de Og, e Og, que foi o último dos refaíns, reinava Asterode, em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os jerusitas e os macaítas não foram expulsos. Ele ainda vive no meio do povo de Israel.
Porém, Moisés não tinha dado a terra à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. A terra da tribo de Ruben. Moisés tinha dado uma parte da terra da família da tribo de Ruben para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aró, à beira do vale de Arnon, desde a cidade que ficava no meio do vale até Medeba, todo o planalto ao seu redor. Incluía Esbom, toda a cidade do planalto, isto é, Dibom, Bamote-Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Quedeome, Mefiate, Kiriate, Sibiate, Serete, Sar, no Monte Vale, e também Bet-Peor. A subida do Monte Pisga, Bet e Gesimote, todas as outras cidades do planalto, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus e rei de Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Sion, os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa cidade e reinavam, dominada por Sion. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste da divisa da tribo de Ruben era o rio do Jordão. Essas foram as cidades povoadas, dadas às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedade delas. A terra da tribo de Gade. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos Amonitas, até a Aror, que fica do leste de Rabã, e Esbom, até a Rama Pispa, Betoim, de Manaim, até a divisa de Lodebar, no vale do Jordão. Incluía as cidades de Beterã, Bet-Nihan, Sucote, Safon, e também o reino dos Seom, rei de Esbom, o oeste limite da terra de Gade até o rio Jordão, até o lago de Galiléia do norte. Estas foram as cidades e povoadas dadas às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As terras da tribo de Manassés do leste. Moisés tinha dado uma parte da terra à família de uma metade da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim, incluía toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og. Também todas as 60 cidades que eram de Jair em Bazã, incluía a metade da região de Gileade, Astarode, Edrei, cidades do rei de Og em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias da metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava do leste da cidade de Jericó e do rio Jordão, mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles.